Olá a todas e todos, eu sou Letícia, estudante de doutorado brasileira. Estou fazendo a minha pesquisa de doutorado em cotutela entre a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de Estudos de Modena e Reggio Emília, no âmbito da educação. Sou também professora de educação infantil da rede municipal da minha cidade, que é São Carlos, no interior do estado de São Paulo, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha pesquisa de mestrado. Então, esse artigo, cujo título é A Natureza na Educação Infantil, Desenvolvimento Cognitivo e Criativo, ele é recorte da minha pesquisa de mestrado, que foi feita entre 2020 e 2022, cujo tema central de estudo foi a educação na natureza no contexto escolar, mais especificamente na educação infantil. E como essa relação da criança com a natureza, ela é entendida como fundamental na educação infantil para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. O objetivo geral da pesquisa de mestrado foi evidenciar, por meio da observação participante, como as crianças se apropriaram dos ambientes e elementos naturais no cotidiano e nas práticas escolares. E ao longo da apresentação eu fui colocando algumas imagens referentes à pesquisa. Bom, então esse trabalho, derivado da minha pesquisa de mestrado, ele, destaca a importância da relação da criança com a natureza. Por quê? Porque essa relação, de acordo com o que nós defendemos no trabalho, ela ativa diversos estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Então os elementos sensoriais que não os elementos naturais que não possuem uma forma pré-estabelecida, que são elementos não estáticos, eles oportunizam à criança uma multiplicidade. Então, eles podem ser explorados e combinados de diferentes formas e assim estimular a criatividade, o desenvolvimento da criatividade, bem como potencializar as brincadeiras de papéis sociais. Além disso, essa relação ela oportuniza também o desenvolvimento da coordenação motora ampla, da linguagem motora da criança, tão importante na educação infantil. Meirelles nos presenteia com essa frase que diz: na natureza, as crianças elas são solicitadas a agir de dentro para fora. Não tem só sugestões de como fazer, do que fazer. Ao contrário dos brinquedos prontos, a natureza ela convida a criança a agir de dentro para fora e a agir de forma ativa no mundo, transformando a matéria a partir de sua imaginação e de sua ação. Então, de um tronco pode surgir um carrinho, de um sabugo pode surgir uma boneca e por aí vai. Além disso, partindo desse pressuposto e considerando a realidade educacional brasileira, o que se percebe é que as crianças no Brasil, em grande parte das escolas, elas mantêm, né, as crianças dentro de prédios sentadas durante uma longa jornada de atividades e não oferecendo condições favoráveis à relação da criança com a natureza, que pode e potencializa os aspectos positivos que eu citei anteriormente. Então, a partir de questionamentos iniciais que foram: quais ambientes e elementos naturais fazem parte de uma escola de educação infantil em São Carlos e como eles são explorados pela criança e pela prática educativa no presente cotidiano escolar. Essa pesquisa ela foi construída em cima dessas duas questões iniciais. E ela fundou-se na observação e análise das interações entre as crianças de 4 e 5 anos com os ambientes naturais dessa escola, que eu vou apresentar com mais detalhes logo à frente. É importante destacar que no Brasil a obrigatoriedade do ensino ela se dá a partir da Lei 12.796, a partir dos 4 anos de idade. E esse acesso à educação básica, né, a essa etapa da educação básica, ele é obrigatório e um direito público subjetivo. Falando um pouquinho da escola, a escola se chama Educativa, é uma escola privada, uma escola particular de educação infantil localizada em São Carlos, no estado de São Paulo, Brasil. E essa escola, ela recebe estudantes a partir dos 3 anos até o ensino médio, que são estudantes com 17 anos. Essa escola, ela foi construída no terreno de uma antiga fazenda, e ela foi idealizada por pessoas que buscavam para os seus filhos uma escola de qualidade, uma escola que valorizasse a formação humana e também tivesse princípios cooperativistas. Então, em 93, ela foi idealizada, e em 94 ela saiu do papel, digamos assim, ela foi construída. Essa imagem à direita é uma vista aérea da escola e mostra que grande parte dela preservou
a área natural que existia ali naquela fazenda. Então todos os prédios, né, os blocos ali dentro dela, eles preservam no seu entorno a área natural tida anteriormente. Ela é uma cooperativa, então todas as decisões importantes, elas são decididas coletivamente em assembleias, junto com as famílias, junto com os professores, com os demais funcionários. E ela conta, como eu já disse, com diversos e amplos ambientes naturais, por isso que a pesquisa foi realizada nessa escola. Aqui eu coloquei a foto de alguns dos espaços naturais da escola. Bom, como essa pesquisa ela é recorte da minha pesquisa de mestrado, das categorias que eu apresento mais à frente, eu tomei uma como foco, né, como objeto central. E é sobre a brincadeira e a linguagem motora em ambientes e com elementos naturais. Então, a pesquisa de mestrado como um todo, ela tomou como objeto central de estudo o ambiente escolar, de forma mais específica, os ambientes e elementos naturais presentes nesse ambiente como um dos eixos estruturantes da prática educativa, considerando que eh, a relação da criança com a natureza, com os ambientes e elementos naturais, influencia diretamente no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E esse processo ele está atrelado ao brincar, que é uma prática social e é um direito da criança, né, é sua atividade principal. É por meio da brincadeira que a criança ela interpreta o mundo, é por meio da brincadeira que ela inicia a sua relação com o mundo da cultura. Então é fundamental para a aprendizagem e para o desenvolvimento das crianças, porque assim a criança, ressignifica suas experiências e evade da realidade para o imaginário. De acordo com Winnicott, talvez seja apenas no brincar que a criança desfrute de sua liberdade de criação. Então, para Rodari, o jogo, né, a brincadeira, ela não é uma simples lembrança daquilo que foi vivido, mas ela é uma reelaboração criativa delas. E por esse motivo, é muito importante que a escola, ela privilegie, ela oportunize a brincadeira. E mais especificamente, a brincadeira da criança nos ambientes naturais e com os seus elementos. Então é papel do adulto, né, porque a gente não toma como partida o espontaneísmo, mas sim que estar na natureza possui uma intencionalidade pedagógica. Então, o ambiente e os objetos à disposição das crianças para essa experiência, para essas experiências com a natureza, elas devem ser muito bem organizados e preparados pelo adulto para desenvolver a brincadeira. E o brinquedo, tomado como um elemento da brincadeira, como um objeto simbólico, para essa pesquisa ele passa a ser, né, os elementos naturais. Por quê? Porque os elementos naturais, eles não têm uma forma pré-definida, eles são como as peças soltas, proposta por Simon Nicholson em 1974. Eles oferecem uma multiplicidade de contextos, de combinações, alargando as possibilidades de brincar de uma forma rica. Então, na natureza e com os elementos naturais, a criança ela brinca através da inteligência do seu corpo, com possibilidades que vão muito além daquelas que os brinquedos já prontos oferecem. Bem como a movimentação, né, a linguagem motora, que é uma importante linguagem infantil e em ambientes naturais ela é privilegiada. Por quê? Porque possui um espaço maior para que a criança se movimente, além do que ativa diversos sentidos ao mesmo tempo, né, então, influencia diretamente no desenvolvimento da criatividade. Por quê? Porque acredita-se que essa experiência, ela é interna, sensível e completa. Loewe nos presenteia com essa frase, Richard Loewe, que diz: "Espaços e materiais naturais estimulam a imaginação sem limites das crianças e servem como meio para a inventividade e a criatividade, observáveis em quase todo grupo que brinca em um ambiente natural." Falando brevemente sobre o caminho metodológico da pesquisa de mestrado, então é um estudo qualitativo de caráter exploratório, e os dados foram coletados por meio da observação de um agrupamento de crianças. Agrupamento esse de crianças de 4 e 5 anos, entendendo que essa faixa etária, ela possui uma maior autonomia, uma oralidade já mais desenvolvida. Também as crianças são capazes de se expressar com mais facilidade e também com mais propriedade, expor o seu ponto de vista com mais propriedade. Essas observações, elas foram organizadas em 18 dias, dias diferentes, 2 horas ao dia.
As crianças dessa turma estudavam no período da tarde, então, ao longo de 18 dias, eu fui, observando em momentos diversos do cotidiano, da rotina escolar, tentando captar ao máximo experiências diversas em ambientes diversos, com materiais diversos. E os dados das observações foram sistematizados em notas de campo e também registros fotográficos. Além disso, é importante destacar que a sala de atividades dessa turma, ela fica localizada na parte de trás da escola e, como é possível ver na imagem do lado direito, ela acessa diretamente da porta, ela acessa esse ambiente natural com árvores frutíferas e horta. E também um espaço muito comum nas escolas de educação infantil do Brasil são os parques de areia, que é um espaço mais destinado ao jogo livre das crianças. Bom, a análise de dados, ela foi feita a partir da análise de conteúdo proposta por Bardan e emergiram 3 categorias e essas unidades de registro. A gente tomou como foco para esse artigo a categoria número 2, que é elementos da natureza, água, terra, ar e fogo. E aqui ao lado eu coloco uma foto e falo brevemente sobre, o que foi feito aqui. Então as crianças estavam no momento do parque, no momento destinado mais ao jogo livre, e os elementos naturais presentes em abundância no parque são areia e água. Aqui, diante de uma brincadeira de papel social das crianças, surgiu a necessidade de construir uma banheira para dar banho nessas bonecas. Então, em um trabalho coletivo, elas foram moldando diversas texturas de areia com água, e foi possível ver o criar das mãos e mente e o transformar utilizando esses elementos, enriquecendo as brincadeiras. E aí surgiu essa banheira. Então, a areia, esse elemento versátil, ele foi combinado e reinterpretado. E como resultados parciais, oriundos da pesquisa de mestrado, eu destaquei alguns que têm relação com a riqueza dos processos de pesquisa ativados pelas crianças em contexto natural. Então, como esse, a ativação do jogo simbólico, que em muitos dos dias não foi possível ver dentro da sala de atividades, porque as crianças estavam fazendo outras atividades, com letras, números, desenho, ouvindo uma história, ou então brincando de massinha. Então era no parque que as crianças tinham a possibilidade de ativar o jogo simbólico. Além disso, a experiência de resolução de problemas, como eu coloquei na imagem, elas tinham um problema, precisavam dar banho na boneca. Como fazer isso? Usando os elementos naturais que tinham à disposição. Então aumentou a atividade exploratória. Além disso, aumentou o tempo de atenção e concentração, bem como a valorização da linguagem motora. Sendo assim, eu agradeço, por escutarem, deixo aqui o meu e-mail e também o QR Code com a minha dissertação completa. E por último, as 2 páginas de referência que foram utilizadas para a construção deste artigo. Mais uma vez, muito obrigada e desejo uma ótima jornada a todas e todos.